Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso. Hoje eu vou falar um pouco de um assunto que é assim a minha paixão, astrologia. Eu amo demais astrologia e praticamente todos os meus estudos de autoconhecimento, eles convergem em direção à astrologia. E nós tivemos, a semana passada, um alinhamento planetário lindo, maravilhoso, Mercúrio lá presente, Saturno, Júpiter, todos sob a regência da Lua, ela como uma grande, professora, regendo ali os movimentos. E aí eu fiquei, e todo mundo extremamente entusiasmados. Eu vou ver o alinhamento planetário, que maravilha, que pena, não vou conseguir ver porque o céu está cheio de nuvens. Aí eu achei assim bem legal, esse interesse. Mas aí depois eu fiquei perguntando, será que eles sabem mesmo o que significa este alinhamento planetário? As pessoas sabem o que esses astros regentes estão esperando da gente? Eu acredito assim, cada planeta é a morada de um arcanjo. Então o arcanjo Cassiel, ele mora em Saturno, vamos colocar assim. Talvez numa dimensão um pouco diferenciada dessa que a gente tem aqui. Mas ele está ali no movimento para realmente não é determinar, mas é nos pedir, nos cobrar alguma coisa. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês, hoje? Eu gostaria que vocês enxergassem um pouco além deste alinhamento. Porque não adianta nada você ir para o céu, olhar para o céu, ver o alinhamento, é muito bonito mesmo, legal. Aí você vai para sua casa e nada, E o que acontece? Você coloca na prática aquilo que os astros estão te pedindo? Ou será que você volta para os seus vícios, para as suas acomodações, para a sua desarmonia interior, familiar, no trabalho? Quando eles estão te pedindo ou estão te direcionando, estão te pontuando o que é bom que você faça, se você quiser ou não. Então, o que eu gostaria mesmo é, por exemplo, de mostrar para vocês os planetas envolvidos e o que eles significam, de modo assim bem para principiante, Porque a questão é realmente o aprendizado. Vamos lá? Nesta configuração, nós teremos Mercúrio, que representa, o arcanjo Rafael, e revela que nós somos as formas pensantes de Deus. Deus nos deu o raciocínio lógico. Por isso a frase penso, logo existo, traz um raciocínio que, por exemplo, era necessário para nos diferenciar dos animais. Então Deus nos deu o raciocínio lógico. Penso, logo existo. E assim me diferencio dos animais, por quê? Porque eu sei falar, eu sei me comunicar, eu tenho o dom das palavras, mas os animais não têm. O outro planeta envolvido seria Vênus. Vênus é a morada do arcanjo Anael. O planeta Vênus, ele é conhecido como o planeta do amor, o planeta da harmonia. E significa que Deus nos deu a capacidade de amar para nos diferenciar das feras. Então, esses dois planetas representados, que representam, aliás, dois arcanjos extremamente importantes, eles são colocados lado a lado, ao nosso lado, para que a gente possa raciocinar antes de tomar qualquer atitude e amar antes de condenar. O outro planeta envolvido é Marte. Marte lhe representa, ou seja, Marte é a morada do arcanjo Samael. O que ele diz? Já que Marte é o planeta guerreiro, é um planeta bélico e que nós sempre conhecemos, que os astrólogos conhecem, como aonde a gente vai fincar a nossa bandeira e lutar por aquela situação. Então, o recado de Marte é o seguinte: posicione-se. Os em cima do muro não vão para o céu.
ficam no limbo. Lute sempre por uma causa justa, correta e de modo limpo. Então essa é a mensagem neste alinhamento. Temos também, em seguida, o planeta Júpiter. Júpiter é a morada do arcanjo Saquiel. Saquiel, vamos dizer assim, ele representa, como arcanjo, ele representa a justiça. E Júpiter, nós também sabemos que ele é um regente de toda essa parte de justiça, de expansão, de prosperidade, inclusive. Ele é extremamente abrangente. Ele é um pouco exagerado, né? Porque ele é grandão, vamos colocar assim. Então nós temos também que prestar atenção nos nossos limites, porque Júpiter, ele expande tudo, de bom ou de ruim. Nós, como seres humanos e dotados de livre-arbítrio, liberdade de escolha, entre as duas possibilidades que Deus nos dá, nós é que temos que nos posicionar. Significa, por exemplo, que nada fica impune aos olhos de Deus. Júpiter comanda uma hierarquia criada por São Tomás de Aquino, que anota as infrações dos homens e as envia para os olhos de Deus. São Tomás de Aquino, ele que fez a hierarquia angelical, mas isso é um assunto para um outro dia. Continuando, o outro planeta que está neste alinhamento é Saturno. O que é que Saturno nos pede? A morada, como eu já disse, né, do arcanjo Cassiel é em Saturno. Então, a gente sabe também que Saturno e o arcanjo Cassiel, ele representa o karma em toda a sua extensão. Então, o que ele cobra? As lições que você deixou para trás, que você não fez, as suas responsabilidades, os seus karmas pendentes. E as lições que ele nos oferece, ele não nos impõe, está lá, aquele karma é seu, você vai topar nele ou tropeçar nele. Aliás, vamos colocar diferente, você vai tropeçar nele ou você vai contornar ele. É mais ou menos assim, vamos colocar. Eu que acredito em encarnações e em vidas passadas. Numa vida passada, vamos colocar, eu roubei, tá? Que eu fiz mais? Eu usei o dinheiro dos outros. Eu dilapidei a fortuna da minha família. Nessa vida você terá a mesma oportunidade, mas aí cabe a você tropeçar e ter uma recaída e voltar, né, numa outra vida com essa mesma lição ou contornar. Não vou fazer mais isso. Vou respeitar o que é dos outros. E, finalmente, o que é que nós temos ali como uma regente, né, de uma orquestra maravilhosa, que é formada, vamos colocar, né, por Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que curiosamente faz a estrela dos magos, a estrela de 5 pontas. Lá está a Lua, parece que apontando uma flecha para esses assuntos todos. O que nós chamamos de dança dos planetas. Por quê? Porque eles vão ficar ali fazendo aspectos com outros, recebendo aspectos. E principalmente a Lua nos lembrando que o emocional está aí e você precisa controlar as suas emoções. Então, eu acho que deu para dar uma explicadinha, né, a respeito do que existe por detrás. Então é mais ou menos isso, tá? Não brigue, dialogue, sabe? Não condene, ame, sabe? Você não é obrigado a compactuar com coisas erradas. Não é porque uma pessoa se droga que eu vou fornecer dinheiro para ela se drogar. Eu não sou obrigada a compactuar com isso. Mas eu também não vou condenar, sabe? É problema de cada um, né? Existem também várias associações, né? Vários grupos de auxílio, inclusive do governo. Se a pessoa realmente quiser, ela que precisa de caminhar até lá ou seguir a sina dela. O importante é que nós que temos, né, pessoas assim na família, o importante é que a gente realmente entenda que é o caminho dessa pessoa e que ela precisa de se levantar sozinha com o auxílio de profissionais. E pronto, é simples assim. Agora, o que eu vou colocar também é que essa coisa de alinhamento
não é de hoje, né? Nossa, muitos e muitos anos. Então eu vou colocar aqui um trecho do meu livro que explica bastante e de modo assim bem profundo e bem didático. Acho que, bom, que a gente tenha conhecimento, um dos primeiros alinhamentos teria sido esse. O restante a gente vai ver depois, mas todo ano tem. Mas tem alinhamentos que demoram, por exemplo, mais de 100 anos para acontecer. E eles estão ficando bem raros. Vamos lá para a leitura que eu quero mostrar para vocês? O poder das estrelas. Quem gosta de escuridão? Certamente ninguém, é claro. Não há ser humano que aprecie a escuridão, o que faz de qualquer estrela um símbolo de luz. Estrela é símbolo de sorte, de felicidade, de bons acontecimentos. Talvez por isso uma estrela especial anunciou a chegada de Jesus. Inúmeras foram as profecias em torno da vinda do Messias, mas uma especificamente dizia: uma estrela fulgurante irá brilhar em Belém, e de humilde povoado, entre milhares de Judá, dali surgirá aquele que em Israel reinará. Foi precisamente esta profecia que originou o assassinato das crianças menores de 2 anos, por ordens de Herodes, obtusamente temendo pelo seu trono físico. Também se tornou a profecia que associou definitivamente a estrela de Belém aos magos, uma vez que todos têm algum conhecimento de astrologia. Entre todos os magos, os três reis magos se destacaram, não por serem reis, mas sim por serem grandes astrólogos e astrônomos dedicados. Sabiam que cada estrela possuía um significado especial, assim como os planetas e as constelações. Esses 3 magos especiais, que nunca foram reis, apenas seres humanos dotados de dignidade e caráter austero, devido às práticas virtuosas, eram estimados tanto pelos imperadores quanto pelo povo, que viam neles a figura de reis devido ao forte conhecimento que revelavam sobre o assunto. Mas mesmo estudiosos estavam insatisfeitos com a profecia e estudaram o céu de modo mais detalhadamente em busca de um outro sinal. Foi então que perceberam que Júpiter saía da constelação de Aquário para se encontrar com Saturno, já posicionado na constelação de Peixes. Perceberam também que este alinhamento planetário iria se completar no final de fevereiro, início de março, exatamente no fim de uma trajetória completa do ano zodiacal. É sabido por astrólogos e cabalistas que o início do ano zodiacal é em março, precisamente dia 20 de março, sendo marcante se for interpretada como renascimento ou uma nova era que surge neste novo ano. Pensativos, resolveram associar os planetas às suas palavras-chave. Júpiter, o símbolo da sorte e da espiritualidade, a marca dos reis. Saturno, o protetor do povo judeu. Peixes, ou Netuno, o seu regente. O karma e a responsabilidade de se ver, de se enxergar como se é. A leitura se tornou fácil. O nascimento de um rei, Júpiter, espiritual, capaz de fazer todos refletirem profundamente, Netuno, se daria como início de sua missão, 3 de março, em Israel, Saturno, a oeste, constelação de Peixes do país. Neste ponto, às vezes a gente tem que inverter as polaridades, porque teve um erro que virou uma corruptela, mas tudo bem. Na época aguardada, pôde-se ver um evento natural tão esplendoroso que possibilitou a observação a olho nu da antiga Babilônia. Entendendo esse insight, os magos prontamente partiram rumo ao ocidente. Tinham por intenção saudar o rei dos reis, mimando com presentes que dariam forte aporte à sua missão. Já em Jerusalém, constataram que suas presenças chamavam a atenção de todos, pois era o prenúncio do nascimento do rei de Israel, que traria ao povo a esperança de dias melhores. Seguidores do sábio Zoroastro, os 3 reis magos eram adeptos de uma religião quase que monoteísta. Acreditavam na existência de Deus, do Deus do bem e do Deus do mal. Condenavam sacrifícios e desprezavam os ídolos. Eram astrônomos e atribuíam a ação benéfica dos astros sobre os seres humanos. Como astrólogos, sabiam calcular a trajetória planetária, prever eclipses e calcular aspectos. Religiosos e tocados pelas profecias messiânicas, sabiam que somente quem conhecesse as profecias e pudesse ler os astros poderiam entender a mensagem e identificar
o Messias e o local onde ele estava. Como sempre ocorre em todas as histórias que se transformam em lendas, há contradições nesses pontos, em alguns desses pontos, né? Aqui, essas se deram quanto ao número dos magos que identificaram o nascimento de Jesus, o Cristo. Eram 3 para os católicos, pelo menos os que chegaram até ele. Já para o apóstolo Pedro eram 2, para Domitila eram 4, para os armênios eram 12, e num vaso antigo que se encontra no Museu de Kircher, registra-se a imagem de 8 reis magos. Informações irrelevantes, né? Quando o objetivo é a magia e o significado de tudo isso. O importante, no entanto, é a oferenda a Jesus. Fios de ouro, incenso e mirra, feita pelos magos. Para a magia, o número 3 é dotado de forte encantamento. Simboliza a união sagrada da família, o homem, a mulher e o filho, ou seja, a materialização do amor entre ambos. Representa forças opostas que, neutralizadas, geram uma força resultante. Basicamente é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. O que foi ofertado em si, ouro, incenso e mirra, também se revela importante, uma vez que o ouro simboliza a realeza, o incenso a espiritualidade, a mirra o renascimento. Outro ponto de vista interessante é a descrição que se encontra no Evangelho segundo São Mateus. Segundo ele, a estrela que surgiu, além de se deslocar rapidamente de um lado para outro e de baixo para cima, contrariando as leis da astronomia, consequentemente da astrologia, também acendia e apagava, de modo diferente de uma estrela comum. O que na realidade é descrito por São Mateus, uma estrela ou um disco voador. Há pouco tempo atrás, isso seria um absurdo. Mas e atualmente? Atualmente, com todas essas descobertas que nós temos feito, com todos essas notícias, né, de OVNI daqui, dali, não sabemos, ou eu não sei, talvez você também não saiba, porque eu sou extremamente São Tomé. Então, eu só vou acreditar se realmente um dia, e eu espero que esse dia chegue logo, eu topar com um extraterrestre. É claro que algumas pessoas acreditam que elas já estão entre nós. Como biomédica, eu acredito, porque existem muitos vírus e muitas bactérias que realmente só podem ser alienígenas. E quem é que sabe a forma deles? Não sabemos. Podem estar realmente misturados entre nós? Podem estar convivendo com todos nós, como no filme que todos nós assistimos. Eu amei MIB, Homens de Preto, que eu achei assim muito legal, e aquilo seria maravilhoso, aquela harmonia, né? Sabe? Aquele relacionamento entre seres de diferentes espécies, de diferentes pensamentos, mas sobrevivendo à custa, vamos colocar, né, de uma espécie de, claro, que teve alguns ali, como alguns seres humanos que nós conhecemos, só vieram para atrapalhar mesmo, né, a vida do outro. Mas faz parte dos relacionamentos, faz parte das convivências e tomara, né, que realmente isso ocorra. Que como é que eu vou colocar? Tem notícias, né, da NASA que liberou isso, liberou aquilo, mas eu quero ver. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Que Deus os abençoe.